Seja bem-vindo ao RTV Notícias neste dia de Natal e começamos com o déficit orçamental das administrações públicas, que se fixou em 6,344 milhões de euros até setembro, ou seja, 4,9% do produto interno bruto, segundo dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. O INE aponta ainda que no apuramento do saldo das administrações públicas relativo ao terceiro trimestre deste ano, não se inclui qualquer impacto da recapitalização do novo banco efetuada pelo Fundo de Resolução. No entanto, o Gabinete de Estatísticas Nacional sublinha a natureza provisória do registro desta operação, que é condicionado pela informação insuficiente sobre o conjunto da operação e refere que este registro será reavaliado em março, no contexto da próxima notificação do procedimento dos déficits excessivos. Comigo tenho Narciso Miranda para o comentário habitual às quintas-feiras. Narciso, muito boa tarde, desde já bom Natal. Tarde, bom Natal também para si e para todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Eu desejo de facto um bom Natal, um Natal com uma esperança renovada para enaltecermos os valores da solidariedade, da fraternidade e também para termos aquela esperança de que vamos ter um ano um bocadinho melhor do que este que está prestes a terminar. O ano de 2014, Narciso, podemos começar precisamente também por fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano de 2014 e depois iremos então também aqui ver um pouco daquilo que foi também a mensagem de António Costa para 2015. Bem, o ano 2014, que está prestes a terminar, foi um ano com sinais extraordinariamente negativos, sobretudo sinais negativos para as famílias e para as pessoas. O desemprego continuou muito alto, embora tenham surgido sinais muito discretos de abrandamento do crescimento do desemprego, inclusive uma redução ligeira, mas o desemprego ainda continua a ser o grande cancro social, o grande problema que as pessoas enfrentam. Não só as pessoas que estão desempregadas, não só os jovens que não conseguem emprego e que têm que abandonar o país, que se separam das famílias, e nós vemos hoje os nossos aeroportos, nas estações, as pessoas a chegarem cheias de saudade, apesar de tudo tristes, mas que têm a alegria do reencontro com a família, mas também muita gente que tem emprego, mas tem um emprego precário, que está sempre com o receio de que amanhã chegue o dia deles, o dia do desemprego. E, portanto, foi um ano negativo. Por outro lado, politicamente surgiram problemas controversos, problemas difíceis, problemas sustentados em equívocos, problemas mal resolvidos, e não nos podemos esquecer que daqui a 9 meses, setembro, outubro de 2015, nós temos eleições. E as eleições são sempre um momento marcante para definirmos aquilo que queremos para os 4 anos seguintes. E, portanto, embora as eleições sejam em 2015, 2014 foi o ano que, do ponto de vista político, em vez de ser da clarificação, foi o ano da confusão. Diria, da reconfirmação de que a política em Portugal ainda se faz na base da ficção, na base das trapalhadas, por que não dizê-lo até, na base das traições. E, portanto, o que eu mais desejo é que esta experiência razoavelmente negativa do ano 2014, para as pessoas, para as famílias, para as empresas, mas sobretudo para as pessoas, seja uma motivação para eles renovarem a esperança, para essas pessoas renovarem a esperança para poderem ter 2015 um bocadinho melhor. Basta ser um bocadinho melhor, que já é bom. Quais foram os momentos marcantes do 2014? Olha, em primeiro lugar, aquilo a que muita gente designa como a sacanice do Costa contra o António José Seguro, que é não estou a discutir a bondade, do ponto de vista de oportunidade, do António Costa ser candidato, não só o líder do Partido Socialista, mas ser o candidato de Primeiro-Ministro e, mais que isto, ser o próximo Primeiro-Ministro. Não é isso que está em causa. Não estou a discutir sequer as suas qualidades. O António Costa é um homem com muitas qualidades. Agora, o que eu estou a discutir, o que eu estou a pôr em causa é que foi negativo, extraordinariamente negativo, o método utilizado. O método da pessoa que fica quieto, calado, discretamente, comodamente instalado, à espera que o coelho saia da toca, à espera da oportunidade para disparar o tiro, para avançar no momento decisivo, para não dizer no momento fatal. E eu acho que, à medida que o tempo vai passando, nós sentimos o silêncio ensurdecedor de António José Seguro, que é um homem sério e um homem de valores, de regras e de convicções. Seja como for, o António Costa caminha
para assumir a liderança do governo do país daqui a menos de um ano. E temos que ter isso em consideração, porque todos os dados apontam nesse sentido. Para a vitória de António Costa. Sim, é a vitória do Partido Socialista e, consequentemente, a vitória de António Costa. Eu sempre disse que, fosse qual fosse o líder do Partido Socialista nas eleições legislativas que se realizarão, esse cidadão, esse protagonista, seria o Primeiro-Ministro, porque é quase impossível. Ninguém admite, sequer por hipótese, que as pessoas maioritariamente votem no governo que trouxe a austeridade, que trouxe este sacrifício. Eu não estou a dizer que fez mal, não estou a dizer que havia outra maneira de governar o país, mas seja como for, isto são faturas pesadas que depois as pessoas têm que as pagar. É a lei da vida, é assim que acontece em todo o lado da Europa democrática, do mundo, não é só em Portugal. E, portanto, o governo do PSD e do CDS são vítimas dessa situação, vão ser vítimas dessa situação e não vão ganhar as eleições. Depois temos outra marca negativa que tem a ver com a justiça. De facto, foram vários os casos durante 2014. Foram muitos casos, foram uns casos com contornos mais bem definidos, outros casos com contornos nada bem definidos, extraordinariamente difusos, com muitos equívocos, com muitas dúvidas, com muita descredibilização. Descredibilização para todos os lados, descredibilização para a política, descredibilização para a vida partidária, descredibilização para políticos e titulares de cargos políticos, mas também descredibilização para a justiça, e essa é que é a parte mais grave. A descredibilização da política e a descredibilização da justiça são tiros nos pilares fundamentais do Estado democrático, e isso é que me assusta, isso é que é perturbador, e isso é que é muito preocupante. Quanto às questões de facto, eu não as discuto. Nunca ninguém me ouviu discutir questões que têm que ser resolvidas pela Justiça. Agora, também sei que a Justiça não pode punir primeiro para investigar depois. Castigar primeiro, investiga depois. Condena primeiro, investiga depois. Para não dizer, prende primeiro para depois investigar. Isso não pode ser, seja com quem for. Repare que eu não estou a falar em caso nenhum em concreto. Eu estou a falar na base dos princípios, estou a falar não só genericamente, mas em tese. E esta tese que eu estou a defender aplica-se para toda a gente, para a pessoa mais pobre de Portugal ou para a pessoa mais rica, para o mais poderoso ou para o menos poderoso. Isto aplica-se para toda a gente e toda a gente tem direito à mesma justiça. Se na justiça o ano foi marcado por casos mediáticos, muito mediáticos, extraordinariamente mediáticos, aliás, autênticas telenovelas que nós assistimos permanentemente com isto ou aquilo. E eu até estou admirado não só com as pessoas que, por exemplo, vão visitar o preso número 44, Débora, o José Sócrates, mas estou surpreendido é com quem não vai. Com aquelas chamadas traiçõezinhas da política, com as pessoas que eram tão amigas, tão seguidistas, e agora têm vergonha de ir, agora não vão, não manifestam a sua solidariedade, não manifestam, afinal, a sua amizade. É aquilo a que se chama um mal terrível, uma doença terrível da nossa sociedade, dos nossos tempos. Sabe qual é a doença? Essa doença é a hipocrisia. A hipocrisia é tenebrosa, é uma droga muito difícil de combater e nós cada vez funcionamos mais com hipocrisia. Sem dúvida que o preso 44 é neste momento o preso mais famoso do país e também aquele que... Mais mediático. E também com fama, obviamente. E também aquele que mais páginas encheu, certamente, na comunicação social. Sim, é o maior protagonista das nossas televisões. Exatamente, é o maior protagonista, diria eu, até mesmo arriscaria a dizer, o maior protagonista de 2014. Então, tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta, estou de acordo consigo. José Sócrates foi, no ano 2014, o maior protagonista, o que teve mais tempo de antena, o que apareceu mais vezes, o que foi mais polémico, o que foi mais controverso, o que arriscou mais. E agora, nestes últimos 30 dias, e daqui até ao fim do ano, vai ser uma maravilha, entre comas. E nós, longe de imaginar que isto poderia acontecer. No Estado democrático, pela primeira vez, tivemos um ex-primeiro-ministro que neste momento se encontra... Sim, uns dizem que era previsível, outros dizem que era completamente impensável essa situação. Eu coloco-me numa posição extraordinariamente neutra, extraordinariamente equilibrada, serena e o mais séria possível. Toda a gente sabe que eu tenho divergências profundas com o José Sócrates, que nem sequer são divergências políticas, são divergências de caráter. O José Sócrates foi de facto um chefe do Partido Socialista, quando o Partido Socialista precisava de um líder. O José Sócrates era um homem extraordinariamente vingativo, mas isso não me dá o direito de eu, neste momento, criticar o José Sócrates e, pelo contrário,
tenho uma grande solidariedade do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano, face à situação difícil que ele atravessa. E tenho muita pena, mesmo muita pena, e fico muito triste quando outras pessoas que andaram sempre atrás dele, de Matosinhos, do Porto, de Lisboa, de Évora, de todos os pontos do país, que eram chamados socráticos de alma e coração, a partir de uma determinada altura deixaram de falar no senhor, deixaram de falar no amigo, e quase que têm vergonha, e fogem, esquivam-se, não põem lá as mensagens, não põem as notas, e isso eu critico, sinceramente, porque é tal hipocrisia que vai minando o caráter das pessoas. Muito bem. Se na Justiça tivemos casos marcantes, a banca também, digamos assim, ficou Sim, foi um marcada. desastre. O problema do BES foi um desastre para o país, foi um desastre, foi um safanão na credibilidade do país, na credibilidade do nosso sistema bancário, foi um enorme abanão com repercussões muito negativas. E eu ainda hoje estou por saber como é que isto acontece, como é que isto pode acontecer. Eu não estou a condenar ninguém, porque não sou eu, quem sou eu para condenar alguém, mas o que eu acho é que nós devemos analisar as razões fundamentais que abalaram este edifício do nosso sistema bancário, este edifício da banca portuguesa, e questionarmos como é que isto é possível, sobretudo para precavermos, não para condenar, que não é o meu papel, mas para precavermos as situações futuras, isto é, para criarmos as medidas profiláticas, as medidas preventivas de controle, de fiscalização, para que não aconteçam mais casos como o BES. Muito bem. Analisamos agora a mensagem de António Costa, que deixou então uma mensagem de confiança para 2015. Normal. Foi uma mensagem absolutamente normal. Tenho que o reconhecer e tenho que elogiar aquela mensagem. É uma mensagem que transmite esperança, que transmite confiança, transmite convicção, e é uma mensagem que toda ela é uma alavanca junto das pessoas. No fundo é de uma forma serena, de uma forma calma, de uma forma pedagógica, dizer aos cidadãos: não percam a esperança, preparem-se para mudarmos lá para setembro, outubro de 2015 a orientação do país. Será, não tenho de facto, dúvidas nenhumas que o António Guterres, eu desejava bem, não me ter enganado, eu desejava bem que o António Guterres também estivesse no próximo ano aqui como grande protagonista, como candidato a Presidente da República, que é o maior humanista da vida política que eu conheço. Mas toda a gente sabe, dizia eu, que o António Costa vai ganhar as eleições com o PS, não vai ganhar com maioria absoluta, é a minha previsão, mas vai ganhar as eleições e o país vai mudar depois das eleições legislativas. Espero que mude significativamente, porque eu desejo profundamente que, à medida que o tempo vá passando, lá para meados do próximo ano, o António Guterres dê o passo em frente e diga que está disponível para ser candidato às presidenciais, passaremos a ter um grande humanista como o alto magistrado da nação. Acredita que António Guterres poderá voltar à política? Não estou a dizer que acredito, desejo. Desejo profundamente. E desejo não numa perspectiva de amigo pessoal, não numa perspectiva de admirador de António Guterres, mas numa perspectiva de que, se ele der esse passo em frente, é muito bom para Portugal, é muito bom para o país. O António Guterres é um grande humanista, é um grande senhor dos princípios, dos valores, da ética, do rigor, das solidariedades e da fraternidade. Não tenho dúvidas nenhumas na afirmação que vou fazer, é o melhor político da conjuntura que atravessamos, é o melhor político português, é um grande humanista, é de facto um grande senhor. E nós precisamos de ter, não uma pessoa fria, calculista, pragmática, uma pessoa que faz política como nós estamos habituados a assistir, de uma forma calculista, certeira, saindo da toca só quando convém. Não, o Guterres não é nada disso. O Guterres é um homem que faz política com paixão, com coração, com muita serenidade e, sobretudo, com muita solidariedade, com muita amizade e com uma relação de respeito. Um homem que respeita as minorias, um homem que respeita os valores da humanidade, os valores éticos, os valores republicanos. É, de facto, um porta-voz dos mais frágeis, dos que não têm voz, dos mais pobres, como aliás tem provado nestes últimos tempos ao serviço da ONU. Há pouco falava que acredita que de facto 2015 será um ano de mudança. Quando diz que será um ano de mudança, em que aspectos é que se irá verificar essa mudança? Vai ser um ano de mudança do ponto de vista político, foi isso que eu disse, porque não estou muito seguro que vai ser um ano de mudança no sentido de ficarmos muito melhor. Eu espero que mude um pouco, que mude o possível. Mas as mudanças políticas eram as que eu me referia. E não estou muito otimista, sinceramente, porque não vai ser fácil
não é fácil para este governo o papel, a tarefa que está a desempenhar. Não vai ser fácil para o próximo governo. O facto de termos um governo designado como governo à direita, PSD-CDS, e passarmos a ter um governo designado como governo de esquerda do PS, não quer dizer que isto mude radicalmente tudo, porque há problemas complexos, há problemas difíceis de resolverem. Agora, eu referia-me que há uma mudança de orientação política, vamos ver os resultados concretos, espero que sejam um bocadinho melhores do que os resultados concretos que conseguimos desta maioria. Narciso Miranda, acredita que o PSD irá, de facto, continuar nas próximas eleições coligado com o CDS? Acredito que não tem outra hipótese. E acredito que vai forçosamente coligar-se. Eu acho que o PSD não tem hipótese de fugir à coligação, mas deseja fugir à coligação. E o CDS não tem hipótese de fugir, mas é o que mais deseja, não ir coligado. Muito bem. Mas não tem hipótese, vão ter que ir coligados, até por uma questão de decência, de ética, de rigor, até por uma questão de respeito de uns para com os outros, respeito para com o país. Independentemente do resultado eleitoral, eu acho que o PSD e o CDS fazem muito bem dar o passo em frente e coligarem-se para as próximas eleições. Até para serem avaliados. Se bem que nem sempre, como coligação do governo, estiveram, por assim dizer, em sintonia. Sim, mas isso é outra questão. Claro que não estiveram sempre em sintonia, tiveram até divergências profundas, mas isto é a lei da vida, é normal que isso aconteça, e também não vou agora dizer que isso foi um desastre e que, portanto, que se portaram muito mal. Não, isso é normal, são dois partidos diferentes, é normal. Agora, quando dois partidos estão a governar coligados e partem para eleições com uma margem de quase que garantia que vão perder as eleições, evidentemente que não têm nada a ganhar em estarem coligados a partir do dia seguinte às eleições. Mas a decência, a ética e o rigor político aconselham a que apareçam coligados. Muito bem, Narciso Miranda. Bom Desejos Natal. De continuação de um bom Natal. Voltamos a ver-nos para a próxima semana, já em 2015. Olha, um bom Natal também para todas as pessoas que nos estão a ouvir, um Santo Natal, sobretudo para quem nunca sentiu, nunca viveu o Natal, não sabe muito bem o que é Natal, para os que não têm voz, para os que estão presos, para os doentes, para os que estão nos hospitais, para esses, para as crianças pobres, para as crianças vítimas da exclusão social, para esses é que nós devemos desejar um bom Natal. Não um Natal de hipocrisia, um Natal sério, sereno, um Natal da solidariedade e da fraternidade. Para si também, bom Natal para a sua família. E desejo também, Narciso Miranda, um bom 2015, porque nós um bom 2015. Exatamente, 2015. Tem razão, portanto, agora só volto a 2015. Um bom ano, uma boa mudança, com grande expectativa e com uma renovada esperança. Muito obrigado, Narciso Miranda, até para a semana. O Natal é não só dia comemorado por todos, mas todos têm diferentes formas de olhar para esta quadra e à sua maneira de a tornar mais mágica. A cidade e as ruas da cidade vestem-se de Natal. Iluminadas fazem as delícias de todos. Apesar do Natal ser uma festa naturalmente associada aos cristãos, onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo, a verdade é que a data era assinalada já há 2 milénios antes de Cristo nascer, pelo festival mesopotâmico, que assim carimbava a chegada do inverno e a passagem de ano. Era uma festa pagã, do solstício de inverno, que passou a festa cristã. Mas só há 300 anos atrás é que esta celebração se tornou popular, tal como acontece hoje. Por todo o país, o Natal é comemorado com a tradição comum, mas também com as tradições típicas de cada região. De que são exemplo a festa dos rapazes em Trás-os-Montes, onde durante 2 dias os rapazes solteiros comandam a vida das aldeias e das vilas, ou o presépio dos Açores, que retrata a vida e o cotidiano das ilhas. Esta é uma época especial, até na literatura o Natal tem um lugar e para esta magia muito terá contribuído um conto de Natal publicado em dezembro de 1843, da autoria de Charles Dickens. Dickens fala do Natal branco, coberto de neve, e talvez seja aí que encontramos a explicação para que todo o marketing natalício seja coberto de neve e até nos países tropicais esta altura mereça um pinheiro em todas as casas. Se para a família este é um momento de partilha, para as crianças o Natal surge como um tempo de prendas e aqui aparece a figura do Pai Natal, ou São Nicolau, como é conhecido por todo o mundo. O senhor de barbas brancas traz o saquinho cheio de prendinhas para as crianças de todo o planeta.
Mas se há quem diga que o Natal é sempre que o homem quiser, então arrisco-me a dizer que em todas as caras se pode ver as feições do Pai Natal. Falo dos homens e das mulheres que abdicam do conforto da lareira pelas ruas da cidade, onde, apesar de ser Natal, há quem esteja ao frio. Assim nasce a palavra de ordem desta quadra, a solidariedade. Por mais que os natais sejam diferentes, mais religiosos, mais materiais, mais para a família, podem ser todos natais solidários. E talvez mais que o Natal, a solidariedade possa ser todos os dias, sempre que um homem ou os homens quiserem. O Santuário da Nossa Senhora da Conceição, no centro de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, está a ser alvo de um restauro. O santuário, que é considerado como uma das estruturas mais ricas da Ilha Terceira, com vários retábulos e pinturas de grande valor histórico. A preocupação de manter esta riqueza, intervindo com o restauro das pinturas existentes na igreja, é partilhado não só pelo reitor do santuário, mas também pelo responsável da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Há mais de uma década que estão a ser efetuadas intervenções de conservação e restauro no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no centro histórico de Angra do Heroísmo, um dos templos mais antigos da cidade. Os trabalhos começaram nas pinturas das laterais do altar-mor e, há 4 anos, nas 25 pinturas do teto do altar-mor. É um património que, sendo religioso, também é cultural, não deixa de ser igreja se não tivesse as telas, mas elas são representativas de uma época histórica em que esta igreja foi construída. Ela foi construída em 1476, ampliada, como ermida na altura, ampliada, já com a autorização do rei Dom Sebastião. E as pinturas são anteriores a 1602, à altura certamente em que foram colocadas na Capela Mor. São várias telas que representam, na verdade, um espólio cultural de pintura muito rica, numa capela que está emoldurada num barroco ainda primitivo, sobre madeira, e que, na verdade, tem uma importância na medida em que é uma lição para o futuro daquilo que é a leitura bíblica da devoção, quer dos portugueses, quer dos açorianos, a Nossa Senhora Imaculada na Conceição. Esta construção é considerada pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição como uma das maiores estruturas da Ilha Terceira, com vários retábulos e pinturas de grande valor histórico. A grande aproximação a Deus deve ser feita por várias vias, e uma delas é a beleza. Tudo quanto é belo, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é bondade, são expressões daquilo que podemos acreditar que seja Deus. Mesmo para aqueles que não sendo muito crentes, se a arte representa qualquer coisa que nos chama a atenção, faz uma leitura da vida de uma época ou de uma história, mesmo que lendo pelos olhos de outros artistas de outros tempos ou de outras épocas. Traz à memória do presente aquilo que é a fé ao longo dos seus tempos e a sua maneira de viver essa fé.
A preocupação de manter esta riqueza, intervindo com o restauro das pinturas existentes na igreja, é partilhada não só pelo reitor do santuário, mas também pelo responsável da confraria de Nossa Senhora da Conceição. Em 2004, 2005, incitamos portanto, essa grande tarefa da recuperação das telas, porque ou elas eram recuperadas ou perdiam-se. E, portanto, então acho que foi uma boa iniciativa. Uma intervenção a cargo da conservadora e restauradora Marta Bertão, que após 12 anos de dedicação e trabalho, procedeu agora à recolocação de mais 5 das 25 pinturas existentes no total. Estas pinturas datam de inícios do século XVII, nós ainda não temos a certeza da data original. Há registro de uma intervenção no século XIX, a meados do século XIX, estão muito alteradas relativamente ao seu aspecto original. Há muitas intervenções de repinte que são irreversíveis, e o que nós tentámos fazer foi uniformizar o conjunto de maneira a haver uma leitura estética das obras. Deixam a mensagem que património é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi vivido. Faz parte da nossa história e deve ser preservado. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado céu pouco nublado em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 4 graus e uma máxima de 12. Em Lisboa, a mínima será de 4 graus e a máxima de 11. E em Faro, a mínima será de 7 graus e a máxima de 15. Damos por terminado este Natal. Assim, desejo-lhe um Feliz Natal, e a informação regressará mais logo aqui na RTV.